Graça e paz, povo de Deus, em especial o povo metodista. Quero falar de algo muito importante para todos nós sobre 24 de maio de 1738. Está lembrado? Nós trazemos à nossa memória a experiência de John Wesley, Carlos, George Whitefield e muitos outros que nesta oportunidade tiveram uma experiência muito grande com Deus. Eles que eram de uma religião, de uma denominação oficial do Estado, uma religião e uma denominação que no seu contexto não estava cumprindo o propósito pelo qual ela deveria existir, foi necessário que Deus então visitasse essas pessoas e essa visitação trouxesse aí um alastramento, um incendiar. Em 24 de maio e momentos antes, Carlos Wesley, depois George Whitefield, e todos eles tiveram ali uma experiência muito grande. É como se uma fogueira estivesse sendo acesa ali naquele momento, mas uma fogueira que não se apagou. Ela foi incendiando outras pessoas, outros corações, para que a Inglaterra e outros países ali no contexto pudessem ser invadidos pela mensagem transformadora do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, transformando aquele momento num grande avivamento espiritual, um avivamento que trouxe uma grande colheita de vidas, transformação de famílias, libertação de pessoas, transformação social, política, econômica, na vida das pessoas e na vida de tantas famílias naquele contexto, resultado de corações aquecidos pelo Espírito Santo. Hoje nós estamos no século XXI, um tempo diferente em muitos aspectos, mas uma coisa permanece igual. O coração do ser humano continua precisando da presença e da visitação de Deus. O ser humano precisa da visitação de Deus hoje, como precisou em 1738. Por isso, assim como Deus aqueceu corações para transmitir a mensagem, pregar o Evangelho com poder e autoridade, não é? No mundo das pessoas, das famílias, da sociedade, não é? Destruindo as obras de Satanás e manifestando o poder do reino, Deus quer fazer isso hoje também, através da minha vida, da sua vida, através da vida da igreja. Por isso, 24 de maio, o mês de maio, o mês do coração aquecido, não pode ser apenas uma lembrança do nosso legado, ou do legado wesleyano. Nós precisamos trazer para hoje, pedir para Deus e clamar: Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a termos também hoje um coração aquecido de tal forma que a gente seja instrumento de transformação do mundo, transformação das famílias, da cidade, das nações, por meio de uma evangelização apaixonada, por meio de um discipulado comprometido, plantando igrejas, multiplicando células, grupos pequenos aqui e lá, corações apaixonados por vidas, ou seja, corações salvos e libertos, corações cheios do Espírito, que não quer e não tem prazer na morte do ímpio, e nem nos corações que estão distantes do Senhor. Por isso, vão ao seu encontro, em obediência à grande comissão. Que coração aquecido não seja simplesmente trazer à memória fatos históricos do século XVIII, mas que seja um desejo do nosso coração
de ver o nosso coração aquecido, porque nós procuramos, eu e você, fazer a vontade de Deus, sim ou não? Sim, claro. É fácil? Não, não é. Mas sabe qual o desejo do coração de Deus para nós, quando se trata de coração aquecido? Deus quer que o meu coração e o seu seja sempre aquecido. Todo dia. Não é só o mês de maio. Não é só na celebração, no culto de avivamento. Deus quer que sejamos avivados todos os dias. E aí eu trago à sua memória alguns versículos da palavra para aquecer o meu e o seu coração. Olha o que diz Levítico, capítulo 6, versículo 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. O fogo sempre arderá sobre o altar. Que altar o texto está falando? O altar do tabernáculo, depois o altar do templo. Mas a revelação bíblica de Gênesis e Apocalipse mostra qual é o altar que Deus tem prazer de habitar. Porque o tabernáculo não existe mais. O templo de Salomão também não existe. Que templo existe hoje? E que altar existe? O meu e o seu coração. Os nossos templos têm um altar, onde os ministros pregam, louvam, um lugar sagrado, exclusivo para adorar a Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Mas agora, por exemplo, os nossos templos estão lá fechados. Deus está lá naquele altar? Continua sendo um lugar especial para adorar a Deus. Mas Deus não está lá. Onde é que Deus está? Deus está no seu altar. No meu altar. Deus está no meu coração e no seu. Nós somos templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo e eu também. E o que diz sobre o templo do Espírito Santo? Que Deus enviou o Espírito Santo para habitar nesse templo. Faça do seu coração um altar para a habitação do Espírito Santo todo dia. Pois sempre arderá sobre o altar. Diz aqui a palavra, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Meu Deus, meu irmão, discípulo e discípula. Que palavra poderosa para o nosso coração é essa? Não apagará. Mas o que o sacerdote tinha que fazer? Jogar lenha toda manhã. O que é isso? Está falando da vida de altar. Que você que é ministro, eu que sou ministro, você que é ministra do altar, ministra do Evangelho, você coloca a lenha toda manhã. Fala do quarto secreto, fala da tua vida de oração, fala da tua intimidade, fala da tua vida na palavra todo dia. Assim como o povo buscava o maná todo dia, eu e você também buscamos lenha espiritual para a nossa alma, para o nosso altar permanecer aceso, para que possamos, como discípulos e discípulas, estarmos vivos. Eu gosto muito da expressão de Provérbios 26:20, sem lenha o fogo se apaga. Você acha que somente o culto de domingo, escola dominical ou uma reunião durante a semana vai manter aceso o seu coração? Tudo isso é bênção. Tudo isso são momentos para te motivar a buscar lenha todo dia para incendiar o teu coração toda manhã. Você participar de um momento ou outro é bênção de Deus para a sua vida. Mas faça de cada manhã, cada dia, uma oportunidade
e um privilégio de você ir para a presença de Deus, pegar lenha e jogar no seu altar para que ele não se apague, para que a tua vida cristã não esfrie, para que a tua vida espiritual não diminua, para que a tua ação missionária não esfrie, para que você não retroceda, para que você não seja acanhado, medroso e tímido, mas para que você seja ousado, seja cheio do Espírito, seja intrépido, seja corajoso e corajosa na vivência do Evangelho e na pregação do Evangelho. Jogue lenha todo dia. E aí eu concluo esta reflexão, trazendo à nossa memória aquela experiência dos discípulos no caminho de Emaús com Jesus. E eles disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração enquanto pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha aqui o Espírito Santo agindo nas palavras do Filho de Deus. E essa palavra de Jesus, sob a ação do Espírito, aqueceu aqueles corações. E eles que estavam voltando desanimados para casa, a partir daquele coração aquecido, continuaram sendo discípulos de Jesus. Quem sabe, pagando um alto preço naquele contexto do império. Meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo tempos desafiadores, tempos difíceis. Tempo muito difícil para a família, tempo difícil para os casamentos, tempo difícil para a criação de filhos, tempo difícil nos valores da sociedade, tempos difíceis em muitas nações, guerras, rumores de guerras. Jesus está voltando, os sinais estão aí diante de nós. Vamos incendiar o nosso coração. E vamos permitir que o fogo seja tão forte na minha vida, na vida da minha igreja local, que esse fogo se espalhe para as ruas, becos, para outras cidades e nações, através da missão e do discipulado. Deixemos o Espírito Santo habitar aqui dentro, aquecendo nosso coração a cada manhã. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se estamos vivos, como diz a palavra em Eclesiastes, mais vale um cão vivo do que um leão morto. Por isso, meu irmão, minha irmã, nós somos da tribo de Leão, de Judá. Nós somos da tribo de Jesus Cristo Nazareno. Nós somos da tribo de Jesus. E Jesus está vivo e reina para sempre. E nós não somos cachorros mortos. Nós somos discípulos e discípulas a serviço dele no mundo. Deus nos abençoe e nos aqueça sempre.